A lua cheia pairava no céu como um farol na noite escura. Ana, com os olhos brilhando de entusiasmo, pulava impaciente. Tá com medinho, Pedro? Ela provocou, dando uma leve cotovelada no amigo. Pedro, agarrando sua mochila com força, engoliu em seco, visivelmente nervoso. Não, é só precaução. Diante deles, no topo da colina, erguia-se a casa sombria. Sua silhueta, recortada contra a lua, era como um dente podre na noite. A casa antiga, envolta em sussurros e lendas locais, era um desafio para quem ousasse entrar. Ana, sempre aventureira, sorriu. Anda, vamos lá. Quero ver se as histórias são reais. Pedro, com um nó de medo na garganta, seguiu a amiga a contragosto. Enquanto caminhavam, o vento parecia sussurrar seus nomes, um som que lhe arrepiava a espinha. O portão enferrujado cedeu com um rangido agonizante. Ana, sem hesitar, o empurrou e entrou, seus olhos examinando o jardim tomado pelo mato. O ar estava impregnado com o cheiro de mofo e terra úmida. Pedro, com o coração batendo forte, mantinha-se perto dela. Cada sombra parecia se contorcer e se agitar, alimentada por sua crescente inquietação. Talvez a gente devesse voltar. Ele sussurrou, sua voz carregada de apreensão. A casa se aproximava, suas janelas como olhos vazios observando-os. O luar refletia em algo na varanda. Era uma boneca de porcelana, o rosto rachado, um sorriso malévolo estampado nele. Ana, ignorando o desconforto de Pedro, riu. Viu? Eu te disse que ia ser divertido. Ela disse, sua voz ecoando no silêncio. Com um último empurrão determinado, ela abriu a porta da frente. O ar dentro da casa era denso, saturado de poeira e do silêncio de décadas. A luz da lua se infiltrava pelas janelas imundas, pintando o corredor com raios prateados. Teias de aranha pendiam como decorações macabras, e o odor de bolor se intensificava, revirando o estômago de Pedro. Tem alguém aí? Ana chamou, sua voz ecoando no silêncio opressivo. Somente o rangido das tábuas do chão respondeu. Eles se embrenharam na casa, cada passo levantando poeira que dançava no luar. Pedro, inquieto, se assustava com cada rangido e estalo. A casa parecia respirar ao redor deles, suas exalações sussurrando pelos corredores vazios. Você ouviu isso? Ele sussurrou, os olhos arregalados de medo. Ana, seu entusiasmo agora tingido de apreensão, assentiu lentamente. Algo não estava certo. Eles subiram as escadas rangentes com cautela, suas sombras se esticando e se distorcendo na parede atrás deles. O ar ficou mais frio, causando arrepios nos braços de Pedro. Ele limpou as mãos suadas na calça jeans, o coração batendo forte contra as costelas. No final do corredor, uma única porta estava entreaberta. Uma luz fraca, emanando de dentro, se espalhava pelo chão empoeirado. Ana, movida pela curiosidade, empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido baixo e triste. O quarto era pequeno, mobiliado com poucos objetos. Móveis cobertos de poeira se amontoavam nas sombras, suas formas indistintas na penumbra. No centro do cômodo havia uma pesada escrivaninha de madeira. Uma única vela tremeluzente iluminava um diário encadernado em couro. Ana, atraída por ele, estendeu a mão e tocou o couro desgastado. Quando o fez, uma corrente de ar frio percorreu o quarto, apagando a vela e mergulhando-os na escuridão. O terror, glacial e imediato, percorreu as veias de Pedro. Ana! Ele tateou em busca da mão de Ana, seus dedos se fechando ao redor dos dela como uma prensa. Eu quero ir embora, agora! Como em resposta, um grunhido baixo ribombou pelo quarto. Não era o som de um animal, mas algo antigo, algo faminto. Os pelos da nuca de Pedro se arrepiaram. O ar ficou denso, pesado, com uma presença invisível. Na escuridão, Pedro podia sentir algo os observando, seu olhar frio e predatório. Uma forma começou a se formar nas sombras, crescendo a cada segundo. A curiosidade pode ser uma faca de dois gumes. O pânico tomou conta de Ana. Ela cambaleou para trás, puxando Pedro consigo,
O diário escapou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Eles se atrapalharam para trás, seus olhos buscando freneticamente na escuridão a fonte daquela voz. O grunhido se transformou em uma risada gutural que pareceu sacudir os alicerces da casa. As sombras se agitaram, se condensando em uma figura imponente com olhos que brilhavam em um vermelho sinistro na escuridão. A sombra. Vocês não são bem-vindos aqui. A temperatura despencou e o ar ficou denso com o cheiro de decomposição. O quarto pareceu encolher, as paredes se fechando sobre eles. Pedro, seu medo momentaneamente esquecido diante daquele novo perigo, agarrou a mão de Ana. Corre! Ele gritou, puxando-a em direção à porta. Eles saíram correndo do quarto para o corredor, o som do rugido furioso da sombra ecoando atrás deles. Por aqui. O chão inclinou sob seus pés enquanto a casa parecia convulsionar ao redor deles. Quadros caíam das paredes, quebrando no chão, e o ar crepitava com uma energia estranha. A casa estava ganhando vida, sua fúria palpável. Móveis chacoalhavam e tremiam, como se possuídos por uma força invisível. Um relógio de pêndulo, silencioso por décadas, de repente ganhou vida, suas badaladas ecoando de forma discordante. Eles correram pelo corredor, cada passo traiçoeiro, enquanto o chão cedia e balançava sob seu peso. O ar ficou mais frio, mordendo sua pele, e o cheiro de terra úmida se intensificou, sufocando-os. Por aqui. Pedro gritou, puxando Ana em direção a uma escada que eles não haviam notado antes. Ela espiralava para baixo, na escuridão, mas era sua única esperança. Eles mergulharam no desconhecido, os sons da casa desabando atrás deles. Eles saíram da casa e entraram no ar frio da noite, ofegantes. A lua cheia, agora parcialmente obscurecida por nuvens, lançava um brilho misterioso sobre a cena diante deles. A casa permaneceu de pé por mais um momento, suas janelas brilhando em um vermelho furioso, antes de desabar sobre si mesma com um estrondo de sacudir a terra. Ana e Pedro observaram em silêncio atônito enquanto a casa que estivera de pé por séculos se transformava em uma pilha de entulho. Poeira e destroços subiram no ar, obscurecendo momentaneamente a lua. Pedro, com o peito arfando, desabou na grama úmida, puxando Ana com ele. Eles ficaram deitados ali por um momento, seus corpos tremendo de exaustão e medo. O único som era o bater de seus próprios corações. Nós conseguimos. Ana sussurrou, sua voz rouca. Ela olhou para Pedro, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e euforia. Nós realmente conseguimos. Pedro, ainda recuperando o fôlego, apenas conseguiu assentir. Ele olhou para trás, para a pilha de entulho que fora a casa sombria. Um arrepio percorreu sua espinha, apesar do calor relativo da noite. Tinha acabado. Ou será que não? O vento aumentou, girando a poeira ao redor deles. Parecia sussurrar ao redor deles, carregando o mais leve indício de uma risada fria e áspera. Pedro imaginou que ainda podia sentir a presença da sombra, à espreita, em algum lugar na escuridão. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Era só o vento, ele disse a si mesmo. A sombra havia sumido, presa sob os escombros da casa. Não é? Vamos! Ele disse, levantando-se rapidamente. Ele puxou Ana, sua mão se fechando com força ao redor da dela. Vamos sair daqui. Eles se afastaram da casa em ruínas, seus passos silenciosos na grama coberta de orvalho. A lua, agora livre das nuvens, lançava longas sombras atrás deles. Nenhum dos dois falou, mas o silêncio era pesado com palavras não ditas. Quando chegaram ao portão de metal retorcido, Ana olhou para trás para ver a pilha de entulho uma última vez. O vento gemia através das madeiras quebradas, soando como um suspiro triste. E então ela viu um leve brilho vermelho emanando do coração dos escombros. Ele pulsava fracamente, como uma brasa morrendo, mas estava lá. A sombra vivia. Ana se virou rapidamente, seu coração batendo forte no peito.
Ela não precisava ver mais nada. Algumas coisas, ela percebeu, é melhor deixar como estão. Eles continuaram andando, suas mãos firmemente entrelaçadas, o silêncio agora cheio de um novo tipo de medo. O medo de que eles não estivessem sozinhos. O medo de que a sombra, de alguma forma, ainda estivesse lá fora, observando, esperando.